muito bem-vindos ao Viva Mais Saúde e Bem-Estar, um programa para promover uma vida mais saudável. Temos por objetivo gerar conhecimento a respeito dos profissionais da saúde, seus serviços, tecnologias e produtos. Medicina, uma palavra que vem do latim e que significa a arte da cura. E como toda arte, a medicina possui vários tipos de técnicas e práticas diferentes. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre esclarecimentos das novas técnicas utilizadas em exames moleculares, que têm um alto grau de acertabilidade, utilizando o RNA e DNA das pessoas de forma a detectar com precisão o diagnóstico. Para tratar deste assunto, estaremos entrevistando o Dr. Helder Takaoka, médico nefrologista e intensivista do laboratório OX 360, especializado na realização de exames moleculares. Olá, Dr. Helder, seja muito bem-vindo ao programa Viva Mais Saúde e Bem-Estar. Para começar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria de saber o que são os exames moleculares e o porquê dos exames moleculares se nós temos uma vasta gama de exames laboratoriais. Os exames moleculares em si, eles consistem numa ferramenta diagnóstica que nós temos hoje, cuja principal função é detectar partículas daquilo que ele se propõe. Então, se o objetivo é detectar partículas virais ou partículas bacterianas, o exame molecular ele vai vir nessa situação e com uma acurácia muito importante. Em relação aos outros exames laboratoriais, o que consiste um bom exame laboratorial? Um bom exame laboratorial é aquele exame em que a gente tem um baixo custo, não só esse baixo custo, mas que ele seja acessível e que gere um resultado que seja confiável e que isso vá trazer agilidade no nosso tratamento ou no tratamento das demais doenças. O exame molecular em si, quando ele surgiu no mundo inteiro, há uns 5, 6 anos atrás, a princípio era um exame em que não era de baixo custo e era muito pouco acessível. Ao contrário do que a gente vem vendo hoje, principalmente com a globalização, esse exame tem se tornado cada vez mais acessível e pela própria popularidade também cada vez mais, com um custo mais acessível também. Nessa situação, quando a gente precisa fazer um diagnóstico sobre a ótica, por exemplo, da ansiedade de um paciente em querer saber se aquele quadro respiratório que ele está tendo é um quadro gripal ou então está relacionado, por exemplo, mais recentemente com Covid, talvez somente com a explanação e com o contato entre a relação médico-paciente, isso aí talvez ficaria vago. E na maioria das vezes o paciente sai com um diagnóstico sindrômico, talvez uma virose, alguma coisa assim. Com o diagnóstico laboratorial, apesar de ser acessível, talvez a gente não teria a agilidade, de ter o resultado logo em seguida. E com um teste molecular, depois da consulta médica, 5, 6 horas depois, já é possível, por exemplo, a gente saber se o paciente está com um quadro gripal de influenza ou um quadro de Covid ou coisa parecida. E isso determina tratamento, Então isso é muito importante. Dr. Helder, e quais são os maiores benefícios e qual a precisão dos exames moleculares? Como é um exame que vai detectar partícula, então a precisão desse tipo de ferramenta é muito grande. Então isso a gente evita de ter falsos positivos ou falsos negativos, que seria naquela situação em que a pessoa tem a doença, mas o exame não consegue detectar. Ou a pessoa não tem doença e o exame vem positivo. Então, com esse tipo de exame, a gente consegue evitar essa situação e, consequentemente, levar a uma perda de tempo ou até mesmo a tratamentos não recomendados. Em relação à principal característica do teste molecular e a principal importância é que, quando ele detecta aquela partícula, possa até ser que a pessoa nem tenha desenvolvido uma determinada doença, mas que o fato daquela detecção já prediz para o médico uma certa doença,
e, por exemplo, determina que esse tipo de acompanhamento especificamente daquela pessoa seja um acompanhamento, talvez ao invés anual, talvez a cada 6 meses, uma coisa assim mais personalizada. Nós sabemos que o grupo OX 360 realiza, né, vários exames moleculares. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente de quais seriam esses exames ou quais os principais exames que o grupo OX 360 realiza? O portfólio de testes moleculares, atualmente, ele visa principalmente a saúde populacional. Então, se a gente for pensar em termos de população, basta a gente ver, por exemplo, as campanhas em relação aos meses, né? Então, Outubro Rosa, Novembro Azul. Então, em relação à saúde populacional, em que existe uma preocupação de prevenção daquelas principais doenças que realmente trazem um impacto negativo para a população no mundo inteiro, então esses exames todos são contemplados. Então, em relação ao rastreio do câncer de próstata, em relação ao rastreio do câncer de colo uterino, em relação à parte de câncer de mama, em relação às próprias doenças epidêmicas em que o mundo vive atualmente, né, em relação a quadros respiratórios principalmente, e em relação a próprias situações próprias do próprio cuidado. Então, hoje, uma pessoa, quando realiza um determinado tratamento, ele pode sofrer ou pode estar sob risco de sofrer determinadas situações em que não são previsíveis. Então, às vezes, ele vai fazer um tratamento no hospital, uma cirurgia plástica, alguma coisa assim, e eventualmente possa contrair ou ser colonizado por uma bactéria multiresistente. Então, nessa situação, o portfólio também dos testes moleculares ajuda muito na situação em que você precisa saber se aquele tratamento, por exemplo, acabou passando algum tipo de risco para o paciente. Sim. Então, hoje a gente pode falar que o portfólio da OX 360 está praticamente alinhado, né, com todos os testes moleculares que são disponíveis no mundo inteiro. Sim. E de uma forma muito, muito simples, acessível, né, em que a ótica do paciente, né, em que ele pode, inclusive, gerenciar o seu tratamento, que hoje, cada vez mais, as pessoas andam mais informadas, e com esse nível de informação é possível deles terem escolhas. E essas escolhas, por exemplo, levam a eles a querer sempre o que tem de mais tecnológico, mais sofisticado e que possa trazer menos ansiedade, né, menos expectativas negativas em relação ao tratamento. Então, sobre a ótica do paciente, os testes moleculares, eles ajudam muito nesse sentido. Qual é o maior diferencial dos exames moleculares? A gente pode falar que os exames moleculares, eles foram, de fato, uma grande inovação, né, dessa última década. E como toda inovação, ele sempre traz alguma coisa que realmente é de novo, é uma coisa nova. Ultimamente, o que a gente percebe é que cada vez mais os usuários, né, de saúde, nós, por exemplo, estamos cada vez mais querendo saber de informações precisas e, com base nessas informações, a gente poder escolher, ou ao mesmo tempo, pelo menos participar da escolha do melhor tratamento, ou até mesmo da escolha do melhor médico, da escolha do melhor hospital. E para que a gente possa fazer essas escolhas de forma correta, é necessário ter esse conhecimento. Então, esse conhecimento nada mais é do que uma espécie de gerenciamento em que o paciente gostaria de ter em relação à sua própria saúde. Então, o que a gente pode ressaltar em relação aos testes moleculares é que, com esse tipo de teste, o paciente tem um maior gerenciamento, ele tem uma maior informação. Então, esse gerenciamento que o paciente precisa e que sempre teve a vontade de fazer, com os testes moleculares, será possível dele ser feito. A partir do momento em que você começa a ter uma certa autonomia, por exemplo, na própria coleta do exame, ou até mesmo no próprio acesso ao resultado, que é muito fácil. Hoje você consegue fazer o
ter o acesso ao resultado já direto no próprio app, né? E com as informações que estão disponíveis, o paciente teria esse como sendo o principal diferencial. E do ponto de vista sobre a ótica da assistência, ou seja, qual que seria o principal diferencial do médico em si que ele estaria oferecendo ao seu paciente? Isso seria a questão da acessibilidade. Então, além de ser um exame acessível, ele é também disponível, ou seja, não depende daquela, eu vou ter que conseguir uma determinada quantidade de amostra para poder enviar para o laboratório, para uma matriz, para um outro centro. Então, isso já não é mais necessário. A partir do momento em que ele é customizado, tanto faz você fazer especificamente de um paciente ou fazer de forma escalável, como por exemplo de 100 pacientes, o exame vai ter um custo só. E isso acontece justamente pelo fato da maior parte do processo, como é feito o exame, ser completamente automatizado por meio de robô e inteligência artificial. Então a gente não envolve nessa situação a necessidade de uma pessoa estar acompanhando todas as fases do processo ou toda a jornada do material. Então esse material, quando entra no laboratório, pelo fato de ser quase tudo automatizado e não ter muita influência da parte humana, o resultado sai muito mais rápido. E lembrando que todas essas etapas elas são estritamente validadas por controles de qualidade bem rigorosos que é impresso, né, dentro do Brasil. Muito bom, Dr. Helder. O programa Viva Mais Saúde e Bem-Estar agradece a sua participação, agradece por nos trazer informações tão importantes e dedicar o seu tempo a auxiliar na vida das pessoas, né? A ter uma vida melhor e mais saudável. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado e muita saúde e bem-estar a todos. Obrigada. O programa Viva Mais separou um espaço para apresentação de produtos. O kit autocoleta é a mais nova tecnologia desenvolvida para aprimorar a prevenção contra HPV em mulheres. Distribuído exclusivamente pelo laboratório BioExpress para as farmácias de todo o Brasil, o kit autocoleta vai possibilitar que as mulheres possam, através dele, realizar ela mesma a coleta do material para o exame do HPV e prevenir contra o câncer do colo de útero. Basta introduzir o suave intravaginal por apenas 20 minutos e depois colocá-lo no recipiente que acompanha o kit. Devolver na farmácia, em apenas 6 horas, o resultado do exame estará disponibilizado pela internet. Caso o laudo apresente positivo, recomenda-se buscar ajuda médica para o devido tratamento. Informações importantes é que esse tipo de exame ele é molecular e desta forma possui 100% de acertabilidade. O kit autocoleta para a realização do exame do HPV vai eliminar a necessidade da consulta médica. Neste segundo bloco, Viva Mais com o Dr. Marcos Vinícius, ginecologista e obstetra, que irá tratar de um assunto que vem preocupando as autoridades da área da saúde em todo o país: o crescimento vertiginoso do HPV entre homens e mulheres. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos Vinícius. Para iniciar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor explicasse o que é o HPV. Bem, primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá? E é um assunto muito importante, tá? Visto que o HPV, esse nome é HPV, essa sigla, significa papilomas vírus humanos, né? Então, são vírus que provocam umas papilas, umas lesõezinhas em órgãos genitais. Mas daí então, o que é mais importante é que são vírus muito relacionados com o desenvolvimento do câncer do colo uterino na mulher. Esse é o grande fator que nos preocupa o HPV. O senhor pode explicar melhor para a gente qual a relação do HPV com o câncer? Isso. Hoje a gente acha que quase 100%, 98, em torno quase 98, 97, alguns trabalhos dos cânceres de colo uterino estão relacionados de alguma forma com HPV. Então, é o fator principal de um câncer de colo. O fator é tão importante, né, do HPV com câncer de colo que a gente hoje faz a prevenção como a principal arma. O interessante da doença
é que ela não ocorre da noite para o dia. Então, uma vez que a mulher se contaminou com HPV, ela vai fazer um desenvolvimento através de longos anos, então ela não tem isso da noite para o dia, e esse desenvolvimento dessa lesão vai se tornar um câncer, depois de vários anos. Então, se a gente conseguir detectar essa lesão antes da formação do câncer, ele não é câncer ainda, a gente consegue tratamentos. Inicialmente com simples tratamento, com cremes vaginais, com remédios, e por fim, antes de virar o câncer, a gente tira aquela lesãozinha do colo da mulher com a cirurgia pequena mesmo, a mulher vai embora no outro dia ou no mesmo dia para casa, vida normal, e ela fica sem aquela parte que iria virar um câncer daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então o tratamento também, já entrei em tratamento, é muito simples e evita com que ela tenha câncer. Então se tem um exame que pode chamar de preventivo, realmente é o Papa Nicolau. Bacana. O senhor poderia falar pra gente como o vírus do HPV é transmitido? Isso. E a pessoa que está infectada, ela apresenta sintomas? Quais são os primeiros sinais que apresenta na pessoa infectada? Eu só queria fazer voltar um pouquinho, porque assim, a gente acostumou, a HPV é uma DST, é uma doença sexualmente transmissível. E como a DST, a gente sabe que o uso de camisinha evita as DSTs, né? Prevenção, mas né? O HPV, ele consegue escapar a camisinha. A gente consegue ainda, aqueles pelos pubianos que vão se contaminando, ele tem capacidade também de transmitir o HPV. Então a camisinha não tem uma proteção completa do HPV. Mesmo com a camisinha, a gente consegue ser transmitido. Então a transmissão é alta. Por isso que a gente tem assim. Já que existe alguma outra prevenção além da camisinha? É isso que a gente está batendo aqui. Sei. Então, como a camisinha não me dá uma prevenção suficiente, eu não estou garantido que eu não peguei a HPV, embora eu use uma camisinha, né? Então você tem uma relação. E nessa relação, você pode ter pego um HPV mesmo se você se protegeu. Né? Então, fala tudo que a gente aprendeu sobre DST, né? Sim. E aí vem o que eu comecei aqui hoje a falar. Já que ele é um vírus que transmite o câncer, para uma mulher ela pode ter pegado um vírus que vai ter um câncer. Aí ela ficou na segunda linha. Qual que é a segunda linha? A prevenção, o Papa Nicolau. Porque uma vez que ela não consegue a prevenção com a camisinha em 100%, ela tem que fazer a segunda prevenção, Papa Nicolau, ou preventivo. Com o preventivo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a lesão inicial, que ele só vai virar câncer depois de vários anos. Pegando a lesão inicial, eu vou tratar ela. Ela não vai ter câncer porque eu tratei antes dele virar um câncer. Existe um tempo estimado para a mulher poder fazer esse exame? Isso. O preventivo, ele tem de quanto em quanto ele tem que ser rotina para a mulher. A gente inicia, por exemplo, uma mulher que teve relação e nunca fez uma prevenção, ela pode ter um HPV. No começo, eu oriento, nós médicos orientamos que ela faça com mais rotina, de 6 em 6 meses, 4 vezes. Por quê? Porque igual a gente falou, a camisinha não tem proteção 100%, e o preventivo ele não é 100% também. Então ela fez uma prevenção única, ela não está garantida que ela não tem, então ela tem que fazer mais uma prevenção, a gente aumenta essa acessibilidade. Com a terceira prevenção eu tenho quase 100%, com 4 prevenções eu tenho 100%. Então se ela fizer durante 2 anos, de 6 em 6 meses, eu aumento minha acessibilidade bastante, quase 100%. Aí ela pode se dar o luxo de fazer a prevenção de ano em ano ou de 2 em 2 anos, segundo o Ministério da Saúde. E existe hoje a vacina contra o vírus HPV? Isso, outra arma que existe contra o HPV é a vacina. O HPV, então, são vários tipos de vírus, a gente não tem só um tipo, a gente tem vários. São vários tipos. Dentre eles, tem alguns que são mais relacionados com câncer, outros menos. E a gente tem as vacinas para alguns tipos, a gente também não tem vacina que pega todos. Aí hoje a gente já tem as vacinas que estão, as últimas que estão saindo agora, abrangem um tipo maior, mais tipos de vírus. E para detectar esse tipo de vírus é realmente através dos exames. Isso, aí ela tem um exame específico para saber qual que é o tipo do HPV. A gente tem essa autocoleta e até a coleta para saber o tipo, o PCR. E aí a vacina hoje é uma arma importante, porque ela protege justamente sobre os tipos mais agressivos, os tipos que causam câncer, que causam mais cânceres. E como é feito o tratamento de uma pessoa infectada com o vírus? Isso. Então a pessoa contrai um HPV, pode ser que ela não tenha sintoma nenhum. Então ela pode não ter verruga, não ter nada, e ela está com HPV. Ele pode ficar incubada por alguns anos, inclusive, no corpo, e depois desenvolver a lesão. Então, ela vai fazer a prevenção, eu não estou em busca do vírus, eu estou em busca da lesão.
Certo. Uma vez que eu detectei a lesão, aí eu vou partir para o tratamento. Lembrando que essa lesão demora anos para virar um câncer. Então ela tem que ser tratada no começo para não chegar até um câncer. Depois de um câncer, aí o tratamento é gravíssimo, porque eu tenho que fazer cirurgia, às vezes é quimio e radioterapia, e a chance de não viver é alta, a chance de morrer é alta. Então ela tem que se tratar antes de ter um câncer. Quando eu tenho a lesão, ela cura completamente. Perfeito, né? Através dessas informações que o senhor está nos passando, a gente percebe a importância, a grande importância de fazer a prevenção, né? De estar consciente do que é esse assunto. E diante disso, o programa Viva Mais agradece a sua participação, agradece por compartilhar informações tão importantes, né, para a saúde das pessoas. Muito obrigada, Dr. Marcos Vinícius. Muito obrigado, pessoal da equipe da produção. Muito obrigado pelo convite. Espero ter passado as informações e que a gente diminua o índice de mortalidade do câncer de colo, que é muito grande, ainda é um dos cânceres que mata mais, e que a solução é simples, né? Basta a prevenção, a mulher fazendo a prevenção rotineiramente, ela detecta o processo inicial e já está curada, tá? Agradeço a todos, viu?